sei o quê. E os jogadores também falam de uma mudança de ambiente, o próprio, enfim, né? Da falta de confiança e tal. O que não deu liga, assim? Porque você tava com talvez o maior São Paulino vivo, né? Rogério Ceni, né? Que é sinônimo da instituição. Muricy depois, Rogério. É verdade, tem razão. Muricy, É verdade, nossa, desculpa. Por longevidade. Por longevidade, Longevidade. Mas aí o que acontece, assim? Por que pela segunda vez não deu liga? A primeira eu acho que não é questão de não dar liga. A primeira acho que o Rogério não estava preparado para o São Paulo e, na minha opinião, ele foi usado pela diretoria. Na minha opinião, é claro isso. Claro que isso. Segunda, o Rogério, por ter sido muito profissional, para gerir 30 caras, ele queria que os 30 fossem a imagem e semelhança dele. E não vai encontrar. Vai encontrar 1, 2, se encontrar 3, porra, se dê por satisfeito. E ele cria uma certa tensão no grupo nessa cobrança quando ele não vê os caras dando a mesma importância ao clube que ele dava como jogador. Então, para mim, o fator que faz com que o Rogério tenha no São Paulo esse problema é a excessiva cobrança que ele faz. Ele quer que o jogador seja ele dentro de campo. E não é, cara. Por exemplo, eu acompanhei caras no São Paulo, vou falar o nome aqui. O Cueva, para mim, foi o jogador que pior representou o São Paulo em campo. Ele não tava nem aí, cara. Ele saía do jogo com derrota dando risada. Se ia perguntar pra ele do próximo jogo, ele falava, mas com quem vai jogar? Ele não sabia nada do que tava acontecendo. Ele só tava ali recebendo salário e foi embora. O Rogério é o contrário disso. Então, quando o Rogério pega uns caras parecidos com o Cueva, não tão empenhados, Nossa, queria-se o atrito. O Dorival já é um cara mais maleável, mais tranquilo pra falar, também é jogador, tem a linguagem. Então, pô, o que aconteceu? A corda que tava assim esticada com o Rogério, quando entrou o Dorival, afrouxou. E no que afrouxou, o time relaxou, começou a jogar. Tem uma coisa bem... Peraí, antes fala o que você tava aqui. Cuevinha, o Cueva assim, mas ele metia 4 gols no Corinthians quando precisava. Então, tem jogador que é assim. Eu só tô usando esse exemplo porque o Edu tem total razão, porque quando o Rogério jogava, exatamente, tinha também os compromissados totalmente, tem os menos compromissados. Se fosse assim, o Miller não ia jogar. Nunca. O Romário, então, não jogava. Então, né, são casos e casos. Mas o que eu acho curioso nessa história do São Paulo de 2023 é o seguinte: não acho só o discurso do Dorival. O Dorival tem falado muito isso. É o grupo de jogadores mais comprometido com o qual eu já trabalhei na minha vida. E é. Mas ele fez isso, Arnaldo. Então, é mérito dele. Dele, claro. E aí, não é que ele... E eles são os mesmos caras. E o que mudou? Às vezes o jeito de relacionar, de você comandar, você não consegue extrair o máximo dos caras. O Rogério comandava o Caleri, comprometido, certo? Comandava o Diego Costa, comprometido, certo? Quem mais? Pode falar qualquer jogador do São Paulo. Rafinha, que o Rogério gostava, trouxe o cara. Então, às vezes, essa impressão de que o seu comandado... Isso eu tô falando porque eu também comandei, né? Não jogador de futebol, que o cara vai ser igual a você, às vezes você não consegue nem tirar o que o cara tem de melhor. Exato. E acho que isso é coisa para ele ir aprendendo ao longo dos tempos. Ele deu uma entrevista contra o Bahia no último jogo. 3 vitórias seguidas. Ele tá conseguindo tirar o Bahia, uma das melhores campanhas do segundo turno. Eu acho, inclusive, ele bom técnico. Eu não acho Os jogadores falam isso, Arnaldo. Então, todos os jogadores dizem que ele, como técnico, E aí, acho que na pergunta... E aí, a Bahia é outro tipo de relação humana. E aí foi perguntado sobre essa questão, se ele tem problema de relacionamento, se ele tinha, como é que ele vive. Ele falou a mesma frase que ele fala no São Paulo. Eu não tenho nenhum problema no relacionamento com quem quer trabalhar. Exato. Só que o São Paulo dele, de 2023, não tinha só Cuevas. Pelo contrário, tinha pouquíssimos Cuevas. E parecia... Sim. E ele não conseguiu tirar o melhor dos caras, mesmo os comprometidos. Acho que é uma questão para se pensar. E como o Dorival conseguiu fazer isso rapidamente. E eu também, o Edu acompanhou o Dorival em, sei lá, vários lugares. Eu nunca vi o Dorival nesse estágio de segurança... ascendência sobre os jogadores, acho que ele nunca teve tal ascendência, e eu não sei se a grande questão que fica, Edu, é se ele consegue, enfim, fazer um trabalho mais longo. Exato. Longo. Se ele consegue manter essa... Isso a gente não sabe, mas que ele plantou bem em 2023, ele plantou, né? Eu acho que assim, o Dorival se impôs sem precisar se impor. Ele chegou com o jeito dele, aquele primeiro dia de trabalho que ele gosta de falar que, tipo assim, cara, vocês vão ganhar alguma coisa, eu confio em vocês. Pô, você chega, isso vale pra vida. Qualquer lugar que você chega e o teu chefe, teu gestor fala, pô, confio em você,
Você tá pra baixo, você fica pra cima. Você tá pra cima, você vai pro teto, cara, você explode. Então, eu acho que isso aí é legal. E mais, ele conseguiu, até a própria diretoria... acalmar, porque você vê, quando ele fala assim, pô, eu não quero perder nenhum jogador na janela, e a gente sabe a situação do São Paulo, que é de venda e não de compra, consegue não perder. E teve proposta pra perder. E aí, de repente, os caras dão uma cartada ousada no Lucas Moura, dão uma cartada ousada no Rames. E tipo, o Dorival não pediu os caras, mas pô, os caras falam, se a gente der, vai ter retorno, porque esse cara tá com o controle da coisa. Aí você dá pra um técnico os dois que você sabe que não vai dar nada, aí você não vai gastar dinheiro, você não vai ser usado. Pra ele eles deram. Então eu penso que o Dorival e o Rogério é 20 anos mais novo que o Dorival, claro. então ele pode um dia chegar nesse nível. Nesse estágio, né? Exatamente.